Show. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí. A gente está entrando, acho que na nossa 13ª aula, não tenho certeza. Na aula passada, pessoal, eu vou deixar aqui abertinho. A gente começou, tá? A fazer o nosso exemplo de lajes nervoradas, né? Armadas em duas direções. Daí, só para a gente recapitular aqui rapidamente, né? Quando a gente tem armadura em duas direções, né? Quando aquela nossa relação lambda y dividido por lambda x, perdão, quando aquela relação lambda, que é o ly dividido pelo lx, é menor que 2, a gente pode, né, armar a laje em duas direções. Quando isso acontece, diferente das lajes armadas em uma direção, que eu faço o cálculo basicamente como se fosse uma viga, aqui a gente tem que usar a teoria das placas, né? Mas como a gente viu na aula passada, a teoria das placas para trabalhar com lajes nervuradas, ela não é completamente precisa, porque a espessura maciça de concreto apenas, que é a nossa capa, ela é muito pequenininha. E aí a gente vai ter mais rigidez à flexão do que torção aqui, né? Então a gente tem que fazer uma correção do modelo. Entre as correções que nós vimos na aula passada, nós vimos que para os momentos fletores, né, que a gente utiliza para dimensionar a nervura individualmente, a gente tem que usar um coeficiente chamado coeficiente de Han, né? Ele pode aumentar ali até 1,6, né, que a gente viu na aula passada, nossos momentos. Em relação às deformações, é o que a gente vai ver hoje, a gente vai ter que adotar duas situações, né? Para calcular a nossa flecha, a gente vai ter que usar uma altura equivalente, né? Então, é como se a gente fizesse o cálculo considerando uma laje maciça, né? Então, a gente pega a nossa laje nervurada e recalcula como se fosse uma altura para laje maciça. E a gente calcula normalmente com essa equaçãozinha aqui, que é aquela equação de Kalmanock, né, que a gente viu no concreto 1. E por último, ainda para considerar o efeito da fissuração, a gente ainda tem que multiplicar pela relação entre a inércia bruta e a inércia equivalente, né, daquela equação de Brandtson. São as únicas correções que a gente tem que fazer, né? Então, na aula passada, pessoal, só para recordar, nós levantamos os carregamentos, determinamos os momentos da laje, e por fim a gente determinou exatamente quanto de momento fletor vai para cada nervura, né? Já corrigido com coeficiente de Han. Perfeito? Então a gente parou aqui na aula passada. Eu já deixei aqui escrito o resuminho, tá bom? E aí a gente vai hoje fazer o dimensionamento das nervuras, bem rapidinho aqui, a verificação ao cisalhamento bem rapidinho também. E aí, por último, eu só vou comentar com vocês, pessoal, o cálculo das deformações. Eu não vou fazer ele todo, até porque ele não difere um pouco do que a gente já viu, né? E ele é um pouco cansativo, tá? Então, para não torrar o saco de vocês, a gente faz dessa forma. Beleza? Bom, pessoal, então vamos anotar aqui. Então, meus queridos, sobre o dimensionamento das nervuras, né? A gente pegou lá os momentos por nervura. A nossa nervura, pessoal, a gente tem que sempre lembrar que ela vai ser uma viga T, né? Perfeito? Então, sempre quando a gente vai dimensionar a viga T, a gente tem que determinar quem é o nosso BF, que é aquela largura, né, da nossa mesa. O BF, ele sempre, nesse caso, vai ser, né, o somatório dessas medidas, B1, BW, B3, né? Na nossa unidade lá de 6, tem todas elas relacionadas, tá? O B2 vai ser igual à medida interna, né, a distância interna entre as faces, né, das nervuras. E a distância A, né, que a gente utiliza ali nos cálculos de B1 e B3, ele vai ser o comprimento na direção, né, da laje. Como as nossas nervuras elas vão ser sempre simplesmente apoiadas, o A vai ser igual ao L, tá? Então ele indica mais ou menos a curvatura ali do diagrama de momento fletor. Tudo bem? Então vamos avançar, né? Vou deixar aqui em verde, né, os valores. Então, na direção B1, né, que tem lá nas nossas anotações da aula passada, elas estão aqui, ó, tá? Então, na direção X, a menor direção, a distância B1 é 76, né? A distância interna, perdão, 0,5 que multiplica 76. Tudo bem? Isso aqui vai te dar 33, 38, perdão.
tá? E o comprimento da laje na direção x é o menor comprimento, são 720, né? Então, 0,10 que multiplica 720. Isso aqui vai te dar 72. Eu pego o menor desses valores, no caso, 38. Tá? Mesmo procedimento ali para a direção y. 0,5. Qual que é a distância interna entre as faces das nervuras? Na direção y. Vamos lá. A distância interna ali é 78. Então, 78. Isso daqui vai te dar 39. E a nossa distância, né, da direção y, maior comprimento, é 820, né? 860, né? Isso. Beleza? Aí a gente adota o menor. Tá? A distância B3, pessoal, é a distância entre... a menor distância entre a distância até o bordo livre. Nesse caso, não é aplicado, porque a gente não tem bordo livre. Tudo bem? E as outras dimensões a gente já sabe. Esse aqui vai dar 72, esse aqui vai dar 86. Bacana, pessoal? Essa aqui ela não se aplica muito, né? Porque no caso o B1, como as nervuras estão uma do lado da outra, vai ser igual, né? O B1 vai ser igual ao B3. Tá, então porque a gente se repete, né? Então, consequentemente aqui o BF, deixa eu anotar aqui. O BF na direção X vai ser o BW, né? Mais duas vezes o B1. Nosso BW aqui, se eu não me engano, ele era 12. Então vai ficar 12 mais 2 vezes 38. Isso aqui vai te dar 88. Mesma coisa aqui na direção Y. 90. Beleza. Aqui, pessoal, ela coincidiu com aquelas nossas distâncias iniciais, né? Que é aqueles comprimentos entre as nossas nervuras, né? Então, que é aquele nosso comprimento de contribuição, ó. Ele deu exatamente os mesmos, tá? Bom, próxima parte, pessoal, para a gente dimensionar, a gente precisa da altura útil D, tá? Quando a gente vai sempre armar lajes, a gente tem que considerar que, tipo, durante a execução, pode ser que eles troquem a nervura numa direção pela nervura na outra, tá? Então, tem gente que gosta de utilizar o braço de alavanca com a direção X ou direção Y. Eu gosto de adotar um valor conservativo, né? Conservador, perdão. Então, eu vou pegar a altura total da minha laje, ó, tiro o cobrimento, e aí eu vou usar uma bitola numa direção e metade da bitola na outra direção. Então, 1 mais meio vai dar meio, 1,5, né? E aí eu adoto a mesma bitola. Para lajes, pessoal, bitola de 2,5 já é relativamente grande, tá? Então, substituindo aqui, a nossa altura total da laje é 29, cobrimento 2, 1,5, nossa bitola de 12,5. Bacana? O nosso D, portanto, ele deu aqui 25 centímetros. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. 2 graves, hein? 1 mais meio, meio e conservativo. Tô contando. Oi? Você falou que 1 mais meio dava meio. Perdão. Não, mas eu corrigi, 1,5. Mas e o outro foi conservativo. Que é conservador. Pelo menos tá me escutando, né, Rodrigo? Que bom. Eu tava só esperando, mas eu tô contando. Tá bom, vou tentar falar um pouco melhor. Vou dar um desconto que são 8 horas da manhã, né? Eu dou desconto, cara. Só tô enchendo o saco, né? Porque assim, se não tiver, não tem graça. A hora É ficou verdade. fácil. E aí, pessoal, a gente vai agora dimensionar a nossa armadura longitudinal, tá? Então, aquelas mesmas equações, né? Então, calcula-se KMD, depois calcula X, né? Depois a mesma coisa na outra direção. Então, na direção X, né, pessoal, que é a nossa menor direção, ela geralmente vai ter os maiores momentos, porque tem maior rigidez. Tá, então eu substituo os momentos. Então, 4, 40, 27. Eu estou utilizando, tá, pessoal, os valores do meu exercício, né? Mas vão diferir um pouquinho daqueles valores que a gente viu na aula passada, tá? Mas é bem pouquinho. O D havia dado 25.
Nosso FCD é um FCD de 30, né? Então, 3 dividido por 1,4, botando tudo aí em quilonewton centímetro. Tá? Aí você entra na tabelinha, né? Pega o valor de Kx e o Kz. O Kx vai dar 0,076, Kz 0,97. Tá? E é bom, pessoal, para verificar também a posição da linha neutra, né? Porque o x ele tem que ser menor do que a altura da mesa, né? Para a gente ter aí uma seção retangular, só para lembrar. Aí eu só verifico, né? O x ele vai ser, então, o kx multiplicado pela altura, né? Na verdade, multiplicado por d, perdão, altura útil. Calculando aqui, vai dar 0,076, a altura útil, né? 25. Isso daqui vai dar em torno, né? De 1,9. Tá, a nossa altura aqui são 5 centímetros, então a gente pode calcular como uma viga retangular mesmo. Aí eu venho para cá. Aí os mesmos valores, né? Só substituindo. Então, nessa direção, a gente vai ter uma armadura de 5,32 centímetros, tá? Quadrados por nervura. Isso aqui é bastante, né? Você pode adotar aqui, pessoal, 3 fios, né? De 16 milímetros, tá? Bastante, tá? Ou pode adotar 2 fios de 20, né? Enfim. Aí depois é só ir lá na planilha e verificar, né? Se tá ok. Ô Yuri, você viu que, não sei se você recebe também, mas o Jairo me mandou que a Bubble Deck Brasil, que tem aqui a filial em Brasília, abriu para contratação. Ah, que bom. Mas engenheiro ou estagiário? Estagiário. Pô, top. Top, top. Você tem depois? Me manda. Que eu mando para Tem, eu vou alguns te mandar. alunos. Vou te mandar, o Jairo sempre me manda. O Dicran abriu pra... O Dicran é engraçado. O Dicran abriu pra estagiário também. Aí tá lá, né? Pra ajudar nas reformas, ajudar na contabilidade, fazer planilha, não sei o que, blá blá. E tá lá. Corrigir livros do professor Dicran também. Ele quer o Você estagiário pra corrigir os livros dele também. Agora eu vi, viu? você conhece o Dicran? Ele é um professor bem engraçado. Conheço, além dele ter me dado aula na Católica, eu trabalhei com ele já. Trabalhei com ele e com o filho dele. Ah, legal. O filho dele é quem? Quando Esse é eu o filho. trabalhava. É o Dicran Júnior. Ele Tá, que normalmente fica à frente da Infrasolos. entendi. Quando eu Pô, trabalhava legal. na Bolotávia, eles que faziam normalmente as fundações e ensaios de solos na Bolotávia. E aí eu Entendi. conheci ele lá. O Dicran, ele é tão velhinho, né? O Dicran deve ter uns 200 anos, né? Mas esse ali é inteligente, cara. Ali é esquisito. É, ele, Não, sabe ele é onde um... é que é o escritório dele? Oi? Cidade do Automóvel, o escritório dele. Ah, achava que era ali no Conic, pô. Não, ele tem um galpão na cidade do automóvel. Entendi. Pô, legal. Eu É tive ali, um curso de patologia com ele, mas vai ter aí uns 6 anos, mais ou menos. ali pra falar de solos, o bicho é inteligente. É, eu gosto bastante dele. Ele é tipo um marco cultural de Brasília, né? Esse cara não pode morrer, não. É verdade. O cara viu Brasília sendo construída, né? Trabalhou aqui, enfim. Ele é referencial, né? Até no Brasil. É, exatamente. Ele é bruto. Agora, a patologia, quem me deu patologia, que eu fiz curso de patologia, quem me deu aula foi o Niel, você conhece? É, o Neo, assim, a gente é pro colega, né? Mas eu nunca tive aula com ele, não. Já tive aula, eu já tomei cachaça, já fiz Hum, curso com ele também. Ali também é inteligente pra falar de patologia. É, vale a pena. Vale a pena. Aí, meus queridos, na direção Y também. Mesma forma, tá? Calcule-se a nervura como se estivesse dimensionando uma viga. Tá? Já deixei aqui os cálculos para vocês. E agora vamos para o próximo, né? Fazer aí o cálculo
da nossa laje, tá? E aí, meus queridos, só para lembrar, tá? Nas aulas passadas, nós vimos se a distância interna, né? A distância, perdão, entre as nervuras, ela for superior a 65 centímetros, a gente tem que adotar o cálculo. A gente pode, né, na verdade, calcular a laje, né, como sendo uma viga T, tá? Então a gente já fez isso. E o cisalhamento, que é o cortante, né, a gente pode verificar com os critérios de lajes, tudo bem? No nosso caso, isso daqui seria aquele caso 1, só para lembrar. E aí depois, se essa altura passa, né, a gente vai ter o caso 2. Contudo, tem uma exceção no caso 2, que é o que a gente está fazendo agora, né? Então tem lá uma exceção. Tá? A exceção é qual, né? Se o A0 mais o BW, né, que é a distância entre nervuras, né, ela for menor ou igual a 90 centímetros, e o nosso BW, né, for maior ou igual a 12 centímetros, aí a gente pode adotar os mesmos critérios anteriores. Foi exatamente isso que está acontecendo no nosso, né? Que aí a gente pode calcular ali as nossas nervuras com critérios de lajes. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Tá? Da aula passada, a gente só coletou os valores, né? Dos coeficientes K, né? Aquele Kx, tá? É o PK, o LX sobre 10, e o nosso KY, para calcular as reações ali que vem da laje. Beleza, pessoal? Então a gente coletou só esse e esse, a gente não chegou a calcular, tá? Kx e Ky, né? Eles vão ser basicamente os valores das reações que a nossa laje vai jogar em cima das nossas vigas de bordo, né? Então, se está aqui a nossa laje, a gente vai calcular certinho aqui, basicamente, quanto de contribuição vem para cá, que é o que a gente vai estar utilizando aqui para calcular esta carga uniformemente distribuída. Aqui a gente pode chamar essa daqui de Qx, né? E na outra direção a mesma coisa. Você tem lá o Qy. A gente pega essas duas cargas que elas são transferidas das lajes para a viga, para justamente verificar nas nossas vigas de apoio quanto de carga está sendo transferida, né, naquela região de corte, né, de cisalhamento aqui, ó. Essa aqui é a nossa região que a gente verifica, né? Então chega a carga para cá, ela carrega, né, descarrega na viga. Tá, e aí a gente faz esse corte aqui S para determinar ali o cisalhamento de cálculo, beleza? Então, só para recordar. Vamos calcular aqui rapidinho, né? Os valores, né? Então, calculando aqui rapidamente, né? O QX é 292. A carga P, pessoal, a gente já havia calculado na aula passada, deu 9,1. E aqui o menor vão sempre. Então, aqui vai dar 19,14 kN por metro. E o de baixo, né? Substituindo os valores, vai te dar aqui 16,4 kN por metro. Beleza? Aí, pessoal, a gente tem aqui basicamente as cargas que vão ser transferidas por metro. Agora a gente determina as cargas por nervura. Vou botar aqui cisalhamento por nervura. Tá? Então, se o cisalhamento, vou chamar aqui de cortante em I, ele vai ser basicamente o seu QI multiplicado por quem? Por aquele comprimento efetivo, né, que a gente viu na aula passada. É só isso. Calculando aqui, portanto, quem que a gente vai ter, né? Vou botar aqui o V de X, será 19,14, multiplicado pelo comprimento efetivo em X, que era 0,88. Isso daqui vai dar 16,85 kN por nervura. O de baixo, o idem, né?
Aí, meus queridos, eu quero que vocês observem o seguinte: a nossa laje ela é simétrica, perfeito? Então, eu preciso fazer a verificação do cisalhamento nas duas direções? Não, eu pego basicamente o maior desses valores, tá? Então, eu vou fazer a verificação dos maiores desses valores. Uma nota aqui, pessoal, você deve estar se perguntando, no cortante, tá? Não tem o coeficiente de RAM, tá? A gente não precisa fazer correção para o cisalhamento nas lajes nervuradas, tudo bem? Só para o momento fletor, que nem a gente viu na aula passada. Beleza? Pronto. Então, eu vou pegar aqui, gente, só um único valor. Eu vou calcular, então, o nosso VSD como sendo o nosso maior valor entre Vx e Vy, maior entre o Vx e o Vy, tá? Isso aqui tudo eu vou multiplicar por 1,4. O maior valores entre eles aqui havia dado 16, né? 16,85. Então, só substituindo, 16,85 que multiplica ali 1,4. Então, nosso cisalhamento de cálculo, ele deu aqui 23,6. Pronto, aí como a gente viu nas aulas anteriores, eu vou calcular aquele VRD1 e VRD2, e aí acaba, tá? A nossa parte de verificação de cisalhamento. Vou anotar aqui a nossa equação. É 1,2. Pessoal, alguém viu o jogo do Flamengo ontem? Não sei se alguém viu. Não, Não? Eu sei que ganhou de 2-0, mas não assisti, não. Eu tava, Eu ia falar a mesma coisa. eu tava dando aula e eu tava só escutando a galera gritando aqui. eu moro no condomínio também, o povo fica gritando na janela. Pois é, parece que a gente tava jogando contra um clube, né? De outro país. Eu acho que era. Acho que tava jogando Libertadores, se eu não me engano. É, É exatamente. Barcelona de alguma coisa o nome do time. Que eu nunca ouvi falar. Olha também, não. Pessoal, tá tendo um evento no CEUB chamado Giro. Não sei se algum dos professores já falou com vocês, vocês já viram o que que é isso? Eu vi porque você e a Marusca. Ó, a Marusca não. Você e a Eugênia postaram, mas eu não entendi, não. Tipo assim, é uma competição. Mas de quê? Quais vão ser as provas? E isso ainda eles estão elaborando. Eu acho engraçado isso do CEUB, né? Eles publicam uma coisa sem ter o edital pronto. Mas, enfim, eu até fiz um comentário, mas o Giro, pessoal, ele vai ser uma competição mesmo interna entre alunos, né? E vão ter equipes, né? Aí, pelo que eu entendi, Beatriz, serão atividades multidisciplinares. Então, tipo, vão ser acho que uma semana de atividades que eles estão estruturando as provas, né? Tipo, não é prova de calcular, não. Vão ser atividades interessantes, né? E aí você precisa, tipo, você e mais outros dois colegas vão fazer 3 etapas, né? E aí, que se você conseguir, né, ultrapassar essas 3 etapas, a gente vai ter lá como se fosse
uma bonificação que é dado por seu Ubicash. O seu Ubicash ele vai ser uma criptomoeda, pessoal. Olha que louco, né? O pessoal da TI está elaborando, né, as paradas de uma forma bem moderna, né? E aí, gente, essa criptomoeda que o CUB vai estar lançando é como se fosse dinheiro, né? Vocês vão poder usar para ganhar a premiação. Aí ontem circulou lá no grupo dos professores, né? A premiação vão ser tablets, né? Equipamentos eletrodomésticos, eletrônicos, né? Eu até acho que escutei uma coisa de viagem, mas eu vou confirmar com vocês. Então, parece ser uma coisa interessante, tá? Eles vão lançar o edital certinho, mas eles já estão preparando, né? Pro pessoal. Mas provavelmente a Unimoedas que você vai receber não vai dar para comprar nada assim, não. Eu acho que se não desse para comprar, Rodrigo, ele não ia ter fundamento, né? Mas Então, eu acho que deve ser tipo algo acumulativo, entendeu? tipo, para sempre que você tá falando? Não, tipo assim, eles devem criar vários eventos daqui para frente para você acumulando criptomoedas para você conseguir, entendeu? Talvez as criptomoedas que vão ter nesse agora vão ser tipo assim, um tablet de R$ 300, aí com o que você ganhou você tem um desconto. Não, acho que não vai ser isso não. Eu espero, né? Porque senão ia ser bem broxante, né? Pra ser sincero. Então só fiquem atentos, né? Quem quiser se inscrever, né? Quem não tá estagiando ou trabalhando, que nem o maluco, né? Que nem o Rodrigo, né? Tiver um tempinho aí, faz, né? Vale a pena. Não indico. Não indica. Eu acho que é mais os calouros que vão se empenhar nisso aí. A gente que já tá terminando, só quer terminar mesmo e já tá fazendo mil coisas. Exatamente, bicho. Eu só quero É mais terminar, complicado. cara. Não aguento mais. Eu também tô desse jeito já. 6 anos no CUB, Deus me livre. Não, mas aí eu entendo. Mas assim, pessoal, eu tenho que divulgar, né? Então eu espero que, sei lá, se alguém se interessar, top. Também você não é obrigado, né, a participar. Tá tranquilo. Olha, se ganhasse pontinhos, menções, aí eu já tava acima nem embaixo, mas, né? Principalmente concreto armado 2. Aí é vantagem. Aí é vantagem, né, gente? Pô, gente, eu já dou ponto suficiente pra vocês. Vocês não acham, não? Ponto o Não, quê, cara? você ainda vai Você as outras assassina todo mundo. matérias. Pô, gente, eu dou uma oportunidade de vocês conseguirem pontuação. Vocês ficam correndo das minhas atividades só. Não, mas Essas realmente, professor, você atividades são um facilita o livro, né? nosso lado. Porque se fosse só a prova com essas questões desse tamanhozinho aí, meu Deus do céu. Não, não, isso daqui é muito longo, tá louco. Então, pessoal, para verificar o cisalhamento resistente do concreto e seus mecanismos, né? A gente tem que calcular esses três valores aqui. A tensão resistente, o valor K, né? Esse valor K ele vai estar associado a quanto de armadura, né, vai estar ali penetrando dentro da viga. Isso daqui a gente considera um efeito pino, né? Se tiver um cisalhamento e a armadura estiver dentro do apoio, né, isso aqui é favorável, né? Então por isso que a gente calcula esse K. Tudo bem? O ρ vai ser aquela taxa de armadura efetiva, né? Então ali eu deixei detalhado para vocês, né, a maior taxa de armadura, que deu isso aqui, mais ou menos. Essa tensão aqui, pessoal, é uma tensão de proteção. No nosso caso, a nossa viga não é protendida, beleza? A proteção ela vai amplificar, né, as resistências de cisalhamento, né? Porque ela vai meio que comprimir, né, as partículas do concreto umas contra as outras. Tá? Então, estou calculando cada um desses fatores, né? Aqui vai dar 1,35, que tem que ser superior a 1. Pronto. Calculando cada um desses, a gente só substitui ele na equação. Lembrando só, pessoal, que essa equação, procure deixar ela em quilonewton, quilonewton e metro. Por quê, professor? Porque esse fator K está em metro. Tá? Ele está em metro aqui, então tem que ficar atento. Perfeito? Então, substituindo dos nossos valores, a gente vai ter, finalmente, né, 2 pontos. Vou trocar aqui. O nosso BW havia dado 12 centímetros, né?
E a nossa altura da viga é 0,25. Então isso aqui vai dar 29,3. Beleza, meus queridos? Então, bem simples, né? O nosso cisalhamento resistente do concreto, né, para o critério de Lage, deu 29,3. A nossa solicitação ela tinha dado em torno de 17, né? Deixa eu ver aqui embaixo. Perdão, o cisalhamento de cálculo, né? Tinha dado 17 vezes 1,4, que aí vai dar 23, né? Então ficou abaixo, top. Professor, o que aconteceria, né, se o nosso cisalhamento resistente não tivesse sido maior que a solicitação? Bom, uma forma que você poderia fazer isso para corrigir o problema seria só aumentar a largura, ó, da sua nervura. Então é muito melhor você aumentar a largura da nervura do que você botar estribo, né, dentro da nervura, porque a nervura é bem pequenininha, né? A gente não tem muito espaço para alojar a armadura, tá bom? E a última coisa do cisalhamento, pessoal, para a gente concluir metade do exercício, né, é a verificação do esmagamento da biela de compressão. Que é o nosso VRD2, né? Aí, meus queridos, o VRD2 também, exatamente igual na aula passada, a gente ainda está utilizando os critérios de Lage. O VRD2, pessoal, ele é aquela equaçãozinha, né? 0,54, que multiplica alfa-V. Esse aqui é um fator que vai estar associado ao tipo de FCK. Ele é 1 menos 0,7, perdão. 0,7 menos FCK dividido sobre 200, né? Nosso FCK é 30, então esse fatorzinho alfa vai ser igual a 0,55. Bacana? No nosso FCD, o BW e 0,9D, tá bom? Substituindo aqui, pessoal, FCD vai ficar 3 dividido por 1,4. O BW é 12 e o D 25. Vai dar 159, tá? Então, geralmente, quando a gente está verificando esses elementos da nervura, nunca falha pelo esmagamento da biela de compressão, que é o VRD2. Sempre vai dar problema aqui no VRD1, tá? A maioria dos problemas. No TQS, o que acontece? Ele grita, ele fala, teve problema ali de cisalhamento. Aí ele pega a sua laje nervurada e aí ele detalha com uma armadura de punção. É meio louco, né? Que aí tem lá a laje, aí ele bota um monte de pontinho, de punção, assim, ó. Mas ele grita fino ou ele grita grosso? Ele dá um berrão, né? Aí ele grita, ei, tá errado aqui, ó. Aí você tem que botar, ou você pode, tipo, botar armadura de cisalhamento, nesse sentido é muito ruim você armar dessa forma. Ou você pode só aumentar a espessura da nervura, né? Muito mais fácil, bem mais fácil. É interessante, tá? Então, meus queridos, com isso aqui conclui a etapa de dimensionamento da laje, tudo bem? Aqui conclui isso tudo. A gente está 1 aula e meia calculando, né? Para vocês verem como é que isso aqui é longo, né? E a segunda parte aqui, que eu deixei anotado para vocês lá nos nossos slides, seriam as questões das verificações de verificação do estado limite de serviço. Essa parte também ela é muito extensa. Eu não vou fazer todas elas com vocês nessa aula, porque a gente já havia feito isso em aulas anteriores. Eu só vou comentar agora, tá? E aí a gente vai entrar dentro do TQS, vou mostrar para vocês como faz, e aí eu vou apresentar um programinha para vocês, pessoal, e vou compartilhar com vocês, que é um programinha de grelha, tá? Ele é muito bacana, vale muito mais a pena, né? Do que você fazer verificação ali à mão, cara. Não tem necessidade alguma, né? Principalmente vocês aí que estão formando, né? Querem fazer meus deveres, né? Essas coisas, né? Meus únicos deveres complicados são os seus. Não, mas daqui pra diante vão ficar mais fáceis, tá? Só a Eu primeira tô vendo unidade que que vai ficar pega. mais fácil. Oi? Oi, Rodrigo? Tô vendo. Cada aula aumenta 3 páginas. Eu sei, pessoal, é longo mesmo, né?
Então, pessoal, só para lembrar aqui rapidamente, a gente tem aqui as verificações do estado limite de serviço que nem a gente fez na unidade passada. A gente tem a verificação da deformação excessiva, perfeito? E a gente também vai ter o estado limite de serviço para abertura de fissura. Bacana? Então, a gente viu essas duas situações. No caso A, pessoal, vamos deixar aqui escrito. A deformação excessiva a gente vai fazer basicamente uma comparação entre as flechas atuantes, né? E elas vão ter que ser menor do que as flechas limites. É só isso. Onde que moram os problemas aqui disso? Bom, vamos lá. Para calcular a flecha imediata de Lages, vou deixar aqui em vermelhinho. Flecha imediata. A gente utiliza aquele nosso teorema de Kalmanok, né? Tá? Esse teorema de Kalmanok, pessoal, ele é basicamente uma simplificação das equações de placa, né? Quando você vai calcular a flecha. A fórmula dele, calculada, é aquele coeficiente alfa, que estão nos slides, dividido por 100, multiplicado pela nossa carga em serviço, tá? Multiplicado pelo comprimento a quarta, dividido por EH, né? Então, módulo de elasticidade secante do concreto, multiplicado ali pela altura equivalente, né? Tá? Então, tá aqui. Essa altura equivalente, pessoal, é o que eu vou mostrar para vocês como calcular. Bacana? Perfeito? Depois que a gente determina o cálculo da flecha imediata, pessoal, a gente tem agora a flecha fissurada, vou deixar em azul, tá? A flecha fissurada, ela vai ser basicamente a nossa flecha imediata multiplicada pelaquela relação, a inércia bruta dividido pelaquela nossa inércia média, né? Tá? Essa inércia média aqui a gente viu, é a nossa equação de Brandson, né? Que a gente viu na unidade 8. Por isso que eu não vou calcular com vocês. Fala sério, né? Professor, mas a equação de Brandson a gente não utilizou no cálculo de vigas? Sim, exatamente. Você vai considerar ali as perdas das inércias, etc., das nossas vigas T, né? Bacana? E a última coisa que a gente tem que fazer, né, para determinar a flecha infinita, né, é multiplicar pelo nosso coeficiente de fluência, né? Então, a flecha infinita vai ser igual a flecha fissurada, multiplicada, né, por 1 mais o coeficiente de fluência. Bacana? Então, são essas 3 etapas, por isso que isso aqui é um pouco cansativo. Tá? Ah, professor, e no caso da abertura de fissura? É o mesmo modelo que a gente viu lá na unidade 8, tá? E a gente vai fazer considerando a abertura apenas na fissura da viga T também, né? Então, resume-se a isso. Beleza? Não vou fazer tudo isso com vocês, porque, logicamente, é desnecessário. Tem lá já o material publicado para vocês podem se guiar de lá, eu calculei tudo à mão para vocês, né? Vocês não vão precisar fazer, tudo bem? E nem no dever de casa eu vou obrigar vocês a fazerem isso, tá, pessoal? Só para deixar bem claro. Tá? Na provinha, no máximo, você vai ter que calcular aqui a altura equivalente, que eu vou pedir para você fazer, beleza? Vamos mostrar para vocês, então, como calcula só a altura equivalente? E as outras informações eu já vou deixar aqui anotado para vocês. Então, deixa eu só pegar aqui. Fazer só um resuminho disso daqui. Tá. Então, a primeira coisa, pessoal, é ir lá na nossa tabela, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Planilha, slide, link, livro. Ué, pessoal, não passei para vocês?
Gente, eu não... Tabela de apoio, achei. Tabela de lajes. Beleza. Tá, então só para lembrar aqui, gente, o coeficiente alfa, você vai pegar ele aqui, ó, em flechas em lajes de carga uniformemente distribuída. Tabela 5A. Vai lá para a tabela 5A. Tabela 5A, deixa eu ver aqui. Momento aqui. Tabela flechas em lajes aqui, tabela 5A. Tá? Então, que nem a gente viu, né, o nosso coeficiente alfa, ele havia dado 1,2, ó. Então, o nosso caso é o caso número 1, coeficiente alfa, ó, 6,64. Né? Não tem muito segredo, né? Então, de qualquer literatura você pega. A literatura que eu tinha pegado do Schuch, esse valorzinho aqui está atualizado, ele está 6,52, tá? Então, existe uma pequena diferença entre uma tabela e outra, mas isso influencia pouco nos nossos resultados, beleza? Então, esse nosso alfa aqui, ó, ele está 6,52. Tá na tabela ali de São Carlos, né? Deixar aqui, São Carlos, ele tá 6,66, né? 65, perdão. Então, varia aí bem um pouquinho, né? Aí é só você ver, né, o nosso coeficiente lambda, né? E o caso da laje. Beleza? Então, primeira coisa. A nossa carga em serviço, meus queridos, a gente também calcula, né? A carga em serviço vai ser basicamente... Deixa eu deixar aqui em cima, né? Ué, já acabou? Eu já tenho 3 páginas de anotação, gente? Deixa eu ver aqui. Pô, já tem 3 páginas de anotação. Não sabia que a gente já tinha calculado tudo isso, não. Vamos lá. Não vou anotar aqui embaixo para vocês. Pronto. Então aqui, meus queridos, a nossa carga PK é uma carga em serviço, né? Então, lembrando, a Yuri, eu vou carga em ter que serviço sair. vai ser a carga... Vocês resolvendo o negócio da obra aqui, tá? Pode ir, Rodrigo, depois você acompanha o restinho, Valeu, beleza? Então, pessoal, nossa carga em serviço da nossa laje, lembrando, né? Ela vai ser o Gzão 1 mais Gzão 2, mais a carga Psi, né? Psi 2 multiplicada aí pela carga Qzão. Beleza? No exercício não falou, né? Mas você pode usar aí uma cálculo de uma carga residencial. No nosso, essa carga residencial, ele é 0,4. Bacana? Então, a nossa carga aqui em serviço, ela vai ficar aproximadamente 7,3 quilonewton metro quadrado, tá? Carga por área. Bacana? Bom, uma vez que já está calculado isso, pessoal, aí deixa eu mostrar para vocês como que calcula a nossa altura equivalente, tá? É relativamente simples. Como funciona, professor? Bom, a gente tem lá as dimensões das cubetas, né? Então, numa direção, na outra direção, na outra direção, na outra direção. E assim vai, né? Foi aquele detalhe que a gente fez em sala de aula. Top. Aqui que a gente tem? A gente tem aqui a distância A0x, que é a distância interna entre nervuras. De um lado tinha dado 78, do outro, né, era o A0y, tinha dado 90. Então, A0y havia dado 90. Bacana? A nossa altura de laje, pessoal. Sim, vamos botar também as distâncias entre nervuras, né? Uma deu 78 e a outra deu 76, ó, me enganei aqui. A0x, A0y. Esse aqui tinha dado 76, o y. É isso mesmo, tá. E aí as nossas distâncias, né? Aqui, essa aqui vai ser o A0x mais o BW, havia dado 90. E essa daqui, né? Distância entre nervuras, né? É o A0y mais o BW, que havia dado
88. Pronto. Então, a gente tem essas três informações. E aí, a gente precisa também da altura da laje detalhada, que a gente fez em sala de aula. Então, a gente tem aqui a altura dela e a altura da nervura. Então, a gente tem aqui a altura da capa. Havia dado 5 centímetros. E temos a altura total, que havia dado 29 centímetros. Pronto. A altura equivalente, portanto, pessoal, ela é relativamente simples de calcular, tá? Isso daqui vai ser, inclusive, uma questãozinha de prova de vocês, tudo bem? A forma dela é o seguinte, ó. A altura equivalente, ela vai ser uma equação bem parecida com aquela equação de Brandstone que a gente tinha visto. Vai ser 1 menos o valor de QC, multiplicado pela altura total, mais o QC, que multiplica ali a altura da mesa, né, ao cubo. Né? É basicamente isso. Quem que é o nosso valor de QC, professor? O QC, ele vai ser basicamente o produto entre as distâncias internas, tá? Dividido ali pelo produto entre as distâncias entre nervuras. É só isso. Tá? Então é um macetezinho bem facinho. Vamos calcular aqui juntos para vocês verem? Então, o primeiro valor aqui vai ficar 76, multiplicado por 78. Aqui vai ficar, né, 88, multiplicado por 90. É só isso, pessoal, só. Então, o valor do QC aqui, pessoal, ele vai dar menor do que 1, tá? Ele tem que dar menor do que 1. Vai ficar 0,748, tá? Esse valor, pessoal, novamente, ele tem que ser abaixo de 1. Porque o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai calcular como se fosse uma nervura, ó. A gente vai assumir que vai ser uma laje maciça, cuja altura vai ser a nossa altura equivalente. Perceberam o que a gente fez? Então, a gente pega basicamente uma laje nervurada e vai transformar em uma laje maciça, através dessa altura aí equivalente. Bacana? Substituindo aqui agora, portanto, quem que a gente vai ter, né? A nossa altura tinha dado 29, né? Pronto. Então, a nossa altura equivalente vai ser aqui em torno, né? De 18,4 centímetros. Perceberam, pessoal, a correção que a gente fez? Tá? O livro do Xuxa, ele não adota essa correção, né? Por isso que as flechas dele se dão bem malucas, né? É isso. Entenderam, pessoal? Então, novamente, né? Recapitulando, né? Quando a gente for calcular uma flecha em uma laje nervurada, a gente vai transformar a laje nervurada como se fosse aqui uma laje maciça, de altura equivalente. Que aí aquela equação lá de Kalmanok pode ser usada. Tá? Esse cálculo é só feito dessa forma, bem tranquilo. Beleza, meus queridos? Aí, botando o resto dos valores aqui, nosso coeficiente de fluência, vou deixar aqui. Deixa eu calcular aqui. O nosso coeficiente de fluência, ele deu ali 1, depois vocês podem ver isso com calma, né? Ele deu 1,56. Tudo bem? A nossa inércia total, que eu fiz lá pela equação de Brandstone, a inércia total, ela deu aproximadamente... Tô quase lá, quase lá. Deu aqui 60.793. E a nossa inércia ali média, né? Nossa inércia equivalente havia dado 35.666. Tá? Isso aqui centímetros a quarta, centímetros a quarta. Só para deixar claro, pessoal, isso daqui foi feito pela nossa equação de Brandstone, né? Que eu não vou fazer com vocês aqui porque não dá tempo. Tudo bem? Então, eu vi lá o estágio 1, né? A gente viu lá a deformação no estágio 1. Depois eu fiz no estágio 2.
Depois eu calculei aquela grande equação, tá? Isso aqui, lembrando, por uma viga T simples, né? Você pode fazer a viga, né? De menor comprimento aí efetivo, né? Vai te dar uma flecha maior, tá? Basicamente é isso. Então, por último, né, aquele nosso fatorzinho, né? O IG dividido por IM, ele vai dar aqui em torno, pessoal, por incrível que pareça, né? 1,704. Isso aqui é bastante, tá? E aí, para concluir, né? Então, a gente calcula aqui a flecha imediata. A flecha imediata, eu só vou botar aqui os valores, depois vocês podem ver ele com calma, tá? A flecha imediata, ela deu 7,65 milímetros, tá? Depois a gente calculou a nossa flecha fissurada, que ela vai ser 7,65 multiplicado por aquele fator. Ela vai dar aqui em torno de 13 milímetros. Olha como é que vai aumentando, pessoal. E por último, a nossa flecha infinita, ó. Ela vai ser a flecha fissurada. Então, essa de 13 milímetros, né? Multiplica 1 mais o coeficiente de fluência, 1,56. Finalmente, né, essa flecha aqui vai dar em torno, pessoal, de 33,3 milímetros. Tá? Então, assim que se calcula finalmente. Bacana? Bom, o resto, pessoal, do exercício, ele já está publicado lá para vocês. Vocês podem ver todo o meu cálculo aqui, eu vou mostrar para vocês também, né? E a única coisa que eu falei, né? São só essas 3 correções que a gente adota. Vou ampliar aqui um pouquinho. Né? Aí aqui, pessoal, você calcula a flecha limite, né? Nossa flecha limite, ela tem que estar quanto, né? Ela tem que ser L sobre 250, né? O nosso L aqui, o menor L, é 720, né? Isso aqui vai dar em torno de quanto, né? 2,88. Então, 28,8 milímetros. Tá? Ih, professor, não deu muito bom não, né? Pois é. Aí o que tem que ser feito, né? Você pode adotar aqui uma contraflecha, né? Pode adotar uma contraflecha aqui de 1 centímetro. Então aí pronto, aí o problema passa. Então na hora que a gente vai fazer na forma, só botar a escora ali 1 centímetro para cima. Aí o problema acaba. Bacana, pessoal. Então isso aqui conclui, né, todo o nosso cálculo de lajes nervuradas. Tudinho. Tudinho, tudinho, tudinho. Deu bastante, né, professor? Deixa eu minimizar aqui e mostrar para vocês os cálculos. Então, meus queridos, eu já publiquei na última aula um exercício feito, né? Foi esse exercício que eu peguei de colinha. Aqui. Tá aqui, ó. Todo exercício, né? Calculado à mão. Você pode verificar com a planilha também, né? Então, a gente parou. Foi aqui. Depois que a gente faz, aqui, verificação de flash. Então, deixei anotado, né? Todas as informações que você precisa, né? Então, ó, propriedades da seção no estágio 1, né? Calculei aqui. Depois a gente vai e verifica, né? As propriedades da seção no estágio 2. Ó. Vê se vai ter a fissuração. Tudo bem? Ah, importante, né? Quando você estiver fazendo o cálculo da fissuração, só lembrar que também tem que adotar o coeficiente de RAM, tá? Quando você for corrigir ali o momento de serviço. Aí o momento de serviço vai dar superior, né? Ao momento de fissuração, então vai ter fissuração, e aí você vai ter uma inércia média, que eu calculei aqui, que também está nesta página. Calculei a inércia média. Bacana? Aí depois é o cálculo da altura, né? Que a gente fez aqui. Determinada, né? E por fim o cálculo das flechas todas, ó. Ok? E aí, pessoal, eu fiz um estudo de caso, olha que interessante, né? Comparando com o do TQS, vou mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, né? Aquele exemplo que a gente já tinha comentado anteriormente. Tá? Então, nossa laje L1, a gente tem aqui a maior dimensão 860 centímetros,
menor dimensão 720, né? Se a gente for ver as cargas nessa laje, pessoal, a gente tem lá, tipo, 5 centímetros de capa, altura da nervura 25, a gente tem os espaçamentos 76 e 78, o nosso bloco de enchimento de 13, tá? Mais as nossas cargas ali atuantes. 1 kN por metro quadrado de carga fixa, né? A G2, e a carga acidental 3, né? Então, isso aqui a gente havia calculado na aula passada, tá? Então, aqui a gente mostrou os diagramas de momento fletor, né? Só para lembrar que a gente fez juntos, né? Que deu ali próximo que a gente fez em sala de aula, 41, né? 38, 41. E agora o cálculo das flechas, ó, deslocamentos. Vou pegar aqui o nosso estado limite de serviço, ó, tá? Então, ó, a gente calculou em sala de aula 3,30, foi 33,3, né? Então, 3,3 centímetros, ó, bateu, ó, perfeito em cima. Que bacana. Óbvio, se a gente mudar a combinação de carga, ó, ele varia também, né? Então, aí, ó, perfeito, né, gente? Perfeito, perfeito, perfeito. Tá? Então, ele é muito bacana, né? Esse nosso, aqui, estado limite último, né? Ele é muito bem feito, né? Esse cálculo aqui da grelha, tá? Vamos pedir para ele dimensionar. Deixa eu ver se ele dimensionou aqui a laje. Para ver as armaduras que ele vai dar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém já começou a mexer com TQS aí, pessoal, por curiosidade? Não sei se alguém chegou a se aventurar, né? Dimensionou tudo sem erro. Bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ok, que bacana então, pessoal. Vou pedir para ele botar a armadura aqui. Vamos pedir para ele mostrar as armaduras aqui de cisalhamento, né? Vamos lá. Então aqui, pessoal, ó, olha ele indicando, né? A armadura de cisalhamento aqui, né? Então aqui ele pede para a gente usar um estribo, né? De fio de 5. Olha que interessante, né? Porque ele fez o cálculo pela grelha. Se a gente aumentasse o espaçamento entre as nervuras, isso daqui deve sumir, tá? Interessante, né? Então deu uma coisa um pouquinho diferente do que a gente viu, né? Olha lá. Tá? Bom saber, né? Vamos pegar as faixas de armadura de flexão, vamos ver o que ele deu, né? Então, ele armou com um ferro de 20, né? Numa direção. Na outra direção, ó, positivo. Um ferro de 25, que foi aquele que a gente havia calculado. Deixa eu pedir para ele editar aqui. Vamos ver a nossa faixa aqui que ele deu, ó. Então aqui, ó, o momento que ele calculou, né? O momento característico, né? Isso daqui multiplicado por 1,4 dá quase aquilo que a gente viu, né? Então a gente tinha adotado ali, acho que era 3 ferros de 16, né? Aqui não tem essa combinação, né? Tem aqui basicamente 2 de 25, ó. E só, né? Por hora. Mas ele botou aqui o ferro que a gente tinha calculado. Igualzinho também. Então essa aqui numa direção, na outra direção também. Vamos ver o que ele detalhou aqui. Detalhou um ferro de 20 apenas, né? TQS bem no limite, né? Bem no limite. Olha lá, o momento também. Bem, 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 né? No limite. E a gente ainda pode pedir para ele calcular, né, pessoal, a nossa grelha, né? A grelha não linear também. Vamos ver onde é que a gente faz isso. Deixa eu pedir para ele processar. Vou pedir para ele fazer o cálculo da grelha não linear. Vamos ver o que vai dar. Pegar a nossa grelha. Grelha não linear. Não sei se vai dar erro. Acho que vai dar erro. Não sei. Não me deixou. Vamos de novo. Grelha não linear.
Vamos ver o estado da fissuração aqui também. Deixar ele processando aí. A grelha não linear, pessoal, se você estiver vendo aqui embaixo, ó, o que ele faz, né? Ele pega basicamente o nosso sistema... Aí, deu pau. Depois eu vou dar uma olhadinha para o que tá dando. Mas ele vai fazendo interações, né? Para ver aqueles esforços de segunda ordem que vão surgindo. Né? É interessante, né? Ver. Deixa eu ver aqui se ele fez alguma coisa. Não fez. Tudo bem. Bom, depois eu vejo isso. Bom, meus queridos, a última coisa que eu ia comentar com vocês é o seguinte. Com esse último exemplo, a gente conclui basicamente as lajes nervoradas, tá? Vistas aqui com a gente fez mais ou menos em 3 aulas, né? E aí eu vou publicar para vocês, pessoal, o trabalhinho de vocês, tá? Vai ser o trabalhinho número 2, né? Dessa unidade. Que é esse daqui, tá bom? Gente, ele é um exercício que já tem no livro do Schust, tá? Eu vou pedir para vocês, basicamente, só dimensionarem a armadura, tá? Não vou pedir para você calcular flash, nem nada do tipo. Eu ainda vou editar esse trabalho aqui para não ser igual do semestre passado. Tá? Então, já tem lá as respostas no livro dele, o que você vai fazer é apenas comparar, tá? Eu vou dar uma olhadinha para publicar para vocês não fazerem muitos cálculos, não, tá? Então, é só você ler o livro, né? Tentar fazer a correção, você vai obter alguns resultados bem interessantes. E, né, acho que não dá tempo da gente começar hoje, 9h05, mas dá para pelo menos a gente fazer um brainstorm aqui rapidinho. Pessoal, a gente vai ver o último assunto dessa unidade, tá? Ele vai ser o último assunto antes da nossa P2, perfeito? A gente vai fazer basicamente aí análise de lajes sem vigas, né? Acho que alguém já viu isso aqui, pessoal, aqui em Brasília. Não sei se alguém já viu esse tipo de sistema de laje, né? Ele tem sido muito utilizado, principalmente, sabe aonde, pessoal? No Noroeste, tá? No Noroeste a gente tem construído muito com esse tipo de sistema. Ué, professor, o que é isso, né? As lajes lisas, pessoal, a definição dela são lajes que não têm vigas, tá? Uma das vertentes de lajes lisas é o que a gente vai chamar de laje cogumelo, né? Então vão ser lajes sem vigas, né? Que vão ter essa sobressalência, que essa região do pilar, que ela é aumentada, tudo bem? Isso daqui é uma coisinha que a gente vai chamar de capitel, perfeito? Esse tipo de laje, pessoal, ele tem muitas vantagens, muitas mesmos, tá? E aí a gente vai estar falando nessa unidade, né, a última parte dele. Tudo bem? Então tá aqui, ó, segundo a NBR, lajes cogumelos são aquelas que se apoiam diretamente sobre pilares, né, com capitéis, né? Já o termo chamado laje sem lisas, né, é basicamente uma laje concreta armada que ela se apoia diretamente sobre os pilares, não tendo capitéis nem vigas, tá? Essas lajes, pessoal, as lajes sem vigas, elas são muito interessantes, né, do nosso ponto de vista de construção, viu? A gente vai reduzir aí consideravelmente a quantidade de forma, a gente pode diminuir a altura útil da edificação, elas aguentam mais carga, tá? A gente pode usar proteção também, a gente pode ter grandes vãos também, né? A única coisa muito chata aqui desse tipo de sistema, pessoal, é fazer só análise, né? Análise é bem chato, o restante é bem bacana. Outro problema que a gente tem com esse tipo de sistema de laje, pessoal, é um fenômeno chamado punção. Não sei se alguém já ouviu falar dele, né? A punção, ou punching shear, né, que é o termo em inglês, é aquele fenômeno que a gente tem de perfuração, né? Então, se você tem uma folha de papel, né? Você pega uma folha de papel, né, e apoia ali uma caneta, né, sobre essa folha, né, e na hora que você aplica a carga, né, você tem um efeito do furo, né? Isso aqui é o que a gente chama de punção, tá? Então, é um fenômeno, né, da laje ser apoiada simplesmente no elemento linear e ele perfura, né? Tá, então isso daqui é um problema muito grande que a gente tem em obra, né? E a gente tem que ter muito cuidado, né? Na hora de armar esse tipo de sistema. Por quê, professor? Porque dá muito BO, né? Eu vou comentar com vocês aqui rapidamente, tá? Então, o que seria essa punção, né, pessoal? Ela vai ocorrer, né? Em lajes lisas, né? Que não vão ter capitéis ou não vão ter laje, não vão ter vigas, perdão.
Então, quando você tem basicamente uma pequena área de contato, né, e aí a tensão aumenta muito, e aí você provoca esse fenômeno de perfuração. Tá? Uma das formas, né, de você reduzir esse fenômeno de perfuração é aumentando a área do pilar, né? Faz sentido? Se você aumenta a área de contato, você diminui a tensão, né, de cisalhamento ali, né? E aí você pode, então, aumentar a área do pilar utilizando uma coisa chamada capitel, que é o alargamento da seção do pilar. Tem alguns lugares que utiliza-se também o drop panel, né, do termo em inglês chamado ábaco, né? O drop panel é quando você pega a laje, né, e você aumenta ela um pouquinho para baixo, só na região próxima ali do pilar, né? Isso daqui geralmente você vê onde, né? Em garagens, né? Garagem você vê muito isso, tá? Ou você pode ter uma mistura dos dois, né? Você pode ter o capitel com o drop panel, né? Isso daqui aumenta consideravelmente a resistência, né? Isso aqui, pessoal, só quando você tem problema concreto, né? Mas se você não quiser utilizar o drop panel ou o capitel, você pode só utilizar a armadura transversal, né? Que é aquela armadura de punção que a gente vai falar. Tudo bem? O que é interessante, né, desse drop panel, pessoal, é que quando você utiliza ele, primeiro, reduz-se, né, o vão efetivo entre lajes lisas, né? E você vai aumentar, além de aumentar a resistência à punção da laje, você também aumenta a resistência à flexão, né? Olha que interessante, né? Isso aqui, ó, é a foto vista por debaixo, ó. Que bacana, né? Então aqui a gente tem o sistema de lajes apoiadas em vigas, ó. O sistema de laje lisa, o sistema da laje com capitel, né? Também chamado de laje cogumelo, o drop panel, e a laje nervurada. Lembra quando a gente falou daquela região maciça, ó? Tá, aquela região maciça também vai combater o efeito da punção. E a punção, ela tem essa carinha aqui, ó, gente. Que curioso, né? Você pode ter tipos diferentes de punção, né? Você tem a punção quando o pilar for um pilar interno, né? Ou seja, a punção é centrada, né? Você pode ter um pilar de borda, né? Então você tem lá o pilar que está apoiado, né, numa das extremidades da laje. Ou você pode ter o pilar que está apoiado nas duas extremidades da laje, né? Um pilar de canto. Cada uma dessas, pessoal, vai te dar uma área, né? Uma área ali de punção. Perfeito? Estão vendo aqui? Quanto menos contato a laje tem com o pilar, né, menor essa área, consequentemente maior o efeito da punção. Faz sentido? Bacana? E a punção, pessoal, ela é um mecanismo muito curioso, né? Tem hoje vários estudos, né, relacionados com esse tema específico, né? O que ela vai fazer, né? Acho que é legal desenhar isso, né? Vou botar aqui do ladinho para vocês. Então, vamos supor que a gente tem aqui uma laje lisa, né? Apoiada apenas num único pilar. Isso aqui vista de lateral, né? E aqui a gente tem a carga uniformemente distribuída, né? Daí o que acontece, né, professor? A gente tem ali, basicamente, o pilar é o único elemento que vai estar apoiando, né? E aí, internamente, pessoal, à medida que a laje começa a ser estressada, começa a aparecer aquelas nossas fissuras inclinadas. Essas fissuras inclinadas, elas dão a indicação que é o quê? É uma falha por cisalhamento, ó. Tá? Toda fissura inclinada ali, ela representa mais ou menos a falha por cisalhamento. Tudo bem? Quando esse elemento está falhando, pessoal, olha que louco isso, né? Se essa laje não é armada, vai acontecer uma desvinculação, né? Que vai ter mais ou menos essa carinha, ó. Bacana? Na aula que vem a gente vai comentar mais sobre esse efeito, né? Na aula de amanhã. Mas basicamente tem essa característica. Parece mais fissuras aqui também, né? Porque tem um momento muito elevado ali na quina, né? Tá? Então esse daqui, pessoal, é a forma, né? O tipo da falha. Tipo de falha. Bacana? Então, se a gente tem um concreto aí sem armadura, ela vai se desprender dessa forma. Aqui em cima a gente vai ter então uma alta concentração de momento negativo, ó, perceba, que é uma região de apoio. Então tem um momento negativo aqui alto, por isso que causa fissuração aqui por flexão do apoio, né? E naquela região ali próxima do pilar, né, a gente tem mais ou menos um diagrama de cortante que ele tem essa carinha, geralmente, né? Então a gente tem um cortante ali elevado, tá? Mas geralmente é uma distância D, né? Ou D sobre 2 ali em relação à laje, né? E aí ela é inclinada. Tudo bem? Esse tipo de ruptura, pessoal, ela pode ser prevenida por algumas coisas, né?
Entre elas, a gente pode adicionar aqui o ábaco, né? Ou o drop panel, que aí você aumenta, né, aquela área de contato, ó. Bacana? Uma das formas que a gente pode prevenir também isso, em vez de você aumentar a área do pilar, a gente pode botar uma armadura aqui dentro. Vou deixar aqui em azul, é uma armadura que a gente chama de armadura de punção. Então ela tem mais ou menos essa carinha, ó, como se fosse armadura transversal, ó. Que é ali onde vai ter a fissura, você tem o estribo, né? E aí esse fenômeno de propagação ele é mitigado. Tudo bem? Uma última coisa interessante, mesmo que você adicione esses elementos, pode ser que a falha aconteça dessa forma aqui, ó. Efeito pino, né? Aí efeito pino. A nossa armadura ela ainda pode falhar, né? E a gente tem a armadura de flexão em cima, né? Que ela fica desse formato aqui, ó. Então ela pode ainda desplacar, né? Aqui em cima. Que loucura. Então a gente pode ter ainda o desplacamento aqui, ó, dessa partícula. Tá? Isso aqui é bem interessante, né? Então por isso que a gente bota tanto a nossa armadura transversal aqui, para impedir, né, a punção. A gente bota a armadura de flexão em cima para prevenir o momento aqui na extremidade. E essa armadura verdinha, pessoal, deixa anotado aí que eu vou falar na próxima aula. É a nossa armadura contra o colapso progressivo. Tá? É uma armadura que a gente vai utilizar, pessoal, para evitar isso daqui, ó. Evitar isso aqui. Ó que loucura, né? Tá, então isso aqui, pessoal, é a foto, né, do fenômeno de punção, ó. Não sei se vocês conseguem observar direitinho aqui, mas a gente tem o quê? Uma piscina. Era uma piscina, né? E aí a laje que estava sendo sustentada por esses 4 pilares aqui, ó, ela colapsou, né? Então ela afunda. Por quê, né? Porque os pilares perfuram a laje, ó, que loucura, né? E aí eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, a armadura, né? Toda torta, né? Então aqui houve completamente a desvinculação da laje com o elemento pilar, né? Então aqui não tinha essa armadura de colapso progressivo, né? Aqui também, ó, observe, né? Você tem o pano da laje, ó, que ela foi perfurada pelos pilares, né? E ela achata, né, a laje de baixo, né? E aí se a laje de baixo ela falha também, ela achata a laje subsequente, né? E aí a gente tem um fenômeno progressivo, né? Então por isso que a gente chama de colapso progressivo. Bacana, né? Aqui estão as fotinhos, né, dos tipos de armaduras que a gente pode estar utilizando, ó. Essa aqui que é a nossa armadura de punção, né? Convencional. Geralmente a gente tem pino aí, né? Ou aqui também, né? Com a chapa. Tá? Tem outros formatos de armadura, né? Contra a punção, né? Que hoje no Noroeste o que mais está sendo visto é essa armadura aqui transversal, né? Disposta em faixas. Né? Ela é bem interessante também. Tá? Mas aí na aula que vem eu comento para vocês, pessoal, como que a gente avança aqui nessas vantagens desse sistema. Um sistema muito extraordinário. Tá? Meus queridos, alguém tem alguma dúvida, curiosidade? Vamos só encerrar logo a aula, professor. A gente está cansado, né? Acho que tá bom por hoje, né? Tá tranquilo, professor. Tá, então, fazer a chamada rápida aqui. Beatriz, Ciro, Diogo, Iris, João, Paulo e Vinícius. Bom, meus queridos, eu vou interromper a gravação. Desejar a todos aí uma ótima quinta-feira. Amanhã é sexta, né? Vai ter a nossa aulinha no segundo horário. A gente se vê amanhã, né? Para falar aí sobre punção. A aula de amanhã vai ser bem bacana, gente. Vou ensinar algumas coisas interessantes para vocês, então não faltem. Bacana? Beleza. Vou interromper aqui a gravação. Bom domingo a todos. Até amanhã.